Ao compartilhar o conhecimento, precisamos ter muita cautela. Essa é uma dica que tem me ajudado bastante. Muito zelo ao compartilhar algo. Muito cuidado ao falar sobre determinado assunto. Nós devemos ter ou assumir o compromisso de estudar, de pesquisar, de observar detidamente o objeto estudado. Quando nós falamos em laboratório, quase sempre nós nos lembramos dos cientistas ali, diante de um fenômeno material, analisado num laboratório, analisando o fenômeno de forma detida, mas nós devemos fazer isso em todo e qualquer processo de conhecimento. Precisa de muita humildade aquele que escreve sobre algo para compartilhar o conhecimento fruto da observação, da reflexão, de uma longa observação, de um longo processo de pesquisa. A maioria das vezes, escritores, jornalistas escrevem sobre aquilo que eles não conhecem. É interessante notar que muitos cientistas, articulistas, jornalistas, filósofos, eles querem geralmente se impor por um currículo, pelo nome que eles ostentam. Então, é muito cuidado ao ler uma obra, ao analisar um artigo, ao refletir sobre uma matéria divulgada, seja em qual meio de comunicação, cuidado com a idolatria. O respeito ao articulista, ao jornalista é necessário, jamais a idolatria. Nós precisamos assumir o dever de, como estudioso, ter uma postura ativa. A biografia é importante, mas muito mais importante é a nossa sinceridade, a nossa disposição intelectual em aprender realmente sobre o objeto estudado. Porque muitos escrevem sobre algo que não conhecem. E muitos deles, eles ostentam o seu título para impor as suas convicções, as suas premissas falsas. E as premissas equivocadas, elas, não tenha dúvida, elas comprometem o nosso desenvolvimento. Eu quero usar como a título de exemplo um artigo que eu li há poucos dias, um artigo que foi divulgado na revista BBC News Brasil, em setembro de 2022. Um jornalista falando sobre Allan Kardec. Se você ler o texto, você irá perceber que ele, no desenvolver do texto, ele deixa bem claro que Allan Kardec não admitia a ideia de ter inventado o Espiritismo. Primeiro, poucas pessoas leem o texto, quase sempre fica na leitura do artigo. E qual que era o título do artigo? Olha que interessante. No desenrolar do texto, ele deixa bem claro que Allan Kardec não admitia a ideia de ter inventado o Espiritismo. Contudo, ele coloca como título Allan Kardec. Quem foi o homem que inventou o Espiritismo? Percebeu? Pode ser que o intuito era captar a atenção do leitor, mas não é ético fazer isso, não é honesto. A meu ver, trata-se de uma falta de respeito, que pode não somente confundir, como também dificultar o entendimento. Então, eu repito mais uma vez, é indispensável o convite ao preparo pessoal, ao nosso preparo, ao estudo, ao aprofundamento, a nossa necessidade de debruçar-se o objeto estudado, porque senão nós seremos vítimas destas contradições, destes sofismas, destas mentiras.
Mas o jornalista, ele não para por aí. Ele não para. Ele escreve que Allan Kardec, ele disse, quando encarnado, que o Espiritismo não era uma religião. Ora, o estudioso da doutrina espírita, ou até mesmo aquele que, muito embora não seja um estudioso afinco, mas aquele que procura ler um pouco sobre Allan Kardec, irá perceber que no ano de 1868, na Revista Espírita, ele deixou bem claro que o Espiritismo, do ponto de vista filosófico, é uma religião. E ele arremata ainda, e nós nos vangloriamos disso. Allan Kardec divulgou, deixou bem claro, está registrado na Revista Espírita de que, do ponto de vista filosófico, o Espiritismo é uma religião. E nós nos vangloriamos disso. Mas o jornalista, o articulista, divulgou que Allan Kardec, quando encarnado, ele disse que o Espiritismo não era uma religião. Interessante notar que ele, para chancelar as suas ideias, ele cita um historiador, um sociólogo, um cientista da religião para chancelar a sua ideia. Quase sempre as pessoas usam, como eu disse, do currículo para se impor. E ele cita a conclusão de um cientista da religião para destacar que, no seu entender, o Espiritismo deu certo no Brasil porque desenvolveu o seu lado religioso. No Brasil, o Espiritismo deu certo porque em nosso país desenvolveu-se o lado religioso, que já existia por conta de outras denominações religiosas, por conta do sincretismo e também pela crença dos brasileiros na existência dos espíritos. Ele desenvolve o artigo, cita que Allan Kardec defendeu a tese de que o Espiritismo não era religião. Depois fala que o Espiritismo desenvolveu no Brasil pelo lado religioso, condicionado por conta das outras religiões aqui no Brasil, por conta do sincretismo religioso e também pela propensão dos brasileiros em ter a crença ou alimentar a crença nos espíritos. Quem estuda detidamente, ou pelo menos quem já estudou um pouco sobre as religiões, percebe que não somente no Brasil, no mundo, em todo e qualquer país, nação, até mesmo na diminúcula aldeia, prepondera a crença, a convicção na existência dos espíritos. E o Espiritismo deu certo no Brasil por conta de outras religiões? O Espiritismo deu certo no Brasil porque aqui no Brasil os brasileiros alimentam a crença na existência dos espíritos? Então pode parecer estranho aquilo que eu estou compartilhando com vocês. Pode parecer que é um texto sem importância alguma, mas é para aquele que está aprendendo, numa leitura rápida desse texto, ou até mesmo numa leitura mais detida, se nós não ativarmos o modo atenção, cuidado, o zelo, nós podemos, ao término da leitura, chegar a conclusões equivocadas e abraçar premissas falsas. Então, se você quer cuidar da sua sanidade intelectual, se você quer desenvolver o seu estudo de forma séria, para que você não abrace ideias falsas, premissas falsas, zelo, cuidado. E, acima de tudo, se nós vamos escrever sobre algo, temos o dever de escrever sobre algo conhecendo sobre aquele assunto. Estudar, pesquisar, porque senão qualquer compartilhamento, qualquer divulgação de um estudo superficial, ele fere o princípio da dignidade humana. É uma falta de ética, uma falta de respeito. Nós, não somente o jornalista, não somente o cientista, não somente o filósofo, não somente os intelectuais, todos nós, de qualquer área
nós temos o dever de falar sobre aquilo que nós estudamos, aquilo que nós conhecemos. Senão, é uma perda de tempo, uma falta de respeito àqueles que nos ouvem. E que você, que acompanha o nosso canal, você tem o dever de filtrar tudo aquilo que aqui nós compartilhamos, que você desenvolva a sua capacidade de análise, de reflexão, que você debruce sobre qualquer assunto aqui que nós tratamos, porque somente assim nós podemos desenvolver e aproveitar da melhor forma possível a nossa existência. Que Allan Kardec nos perdoe por aquilo que nós falamos, tanta besteira a respeito dele. Nós só temos a agradecer ao nosso codificador, nós só temos a agradecer à doutrina espírita, nós só temos a agradecer a Chico Xavier. Um abraço, fique com Deus, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco, que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Que assim seja.